Fala rapaziada, saudações rubro-negras. No vídeo de agora você vai saber quanto o Flamengo vai receber em 2022 pelo seu pay-per-view. Quer saber mais coisa aí sobre isso? Vai saber também por que a Globo fica em alguns produtos com mais que 50% do valor das transmissões dos jogos do Flamengo. Também vai saber quanto o Flamengo vai receber a mais que seus principais concorrentes, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Então, cara, se você quer ajudar um rubro-negro que faz um trabalho sério aqui, sem aquela fofocaiada o tempo inteiro, sem notícia do mercado que não existe, sem fake news sobre futebol do Flamengo aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, comenta. É o jeito que você tem para me ajudar a crescer no canal. Eu fico muito grato quando você faz isso. Você está dando a mão ao rubro-negro, está ajudando com que o rubro-negro cresça. Essas três coisas. Se você já é inscrito, curtir, deixar o comentário em todos os vídeos para fazer com que ele chegue para mais pessoas, compartilhar com os amigos aí o conteúdo. Eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos rubro-negros aí, os rubro-negros dominam a torcida do Brasil todo. Bom, vamos lá. Então deixa eu já começar passando alguns números para vocês. Não tem como passar os números sem a gente fazer uma contextualização histórica e momentânea. Bom, nos últimos... Todo rubro-negro está acostumado com isso. Algum torcedor de outro time falando: o Flamengo só tem essa pujança financeira, só está desse tamanho, só tem condição de ter esse time por causa do dinheiro da televisão, porque a televisão paga mais para o clube. Nada mais natural que a televisão pagar mais para quem oferece mais, para quem tem a maior torcida, para quem tem a maior penetração no mercado nacional. Isso é muito importante. Quem hoje anuncia no Flamengo está chegando no Brasil todo, não está chegando num mercado restrito. Então o banco que anuncia no Grêmio está chegando, em sua grande maioria, a um mercado muito específico, que é o mercado do Rio Grande do Sul, mercado lá do Sul, voltado para os times do Rio Grande do Sul. Quem anuncia no time de Minas a mesma coisa, quem anuncia no time de São Paulo, apesar de estar em São Paulo, que é um mercado muito forte, a gente tem ciência disso, está anunciando basicamente para quem acompanha muito fortemente o futebol de São Paulo. Quem anuncia no Flamengo, não. Quem anuncia no Flamengo está anunciando para o Brasil todo, e é claro que a televisão percebe isso, sabe disso, quando vê os números da audiência, quando vê os números dos próprios patrocinadores, quando olha as marcações de audiência também nas propagandas, não só durante as transmissões. Então é claro, quando reverbera aí nas mídias sociais, isso tem uma importância muito grande. Então é claro, o Flamengo, que tem a maior torcida, vai receber mais em qualquer um dos aspectos. E aí os torcedores mais leigos fizeram uma campanha muito forte para que se implodisse a maneira de divisão de cotas do pay-per-view, que era a maneira tradicional em que o Flamengo e o Corinthians recebiam mais mesmo, porque tinham de fato a maior torcida, e essa maneira levava em consideração as pesquisas Ibope e o tamanho da torcida nacional. Bom, os clubes não quiseram mais essa maneira de divisão, implodiram esse modelo e cada um ficou responsável pela sua própria negociação. O que aconteceu? A divisão ficou ainda melhor para o Flamengo, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar alguns números. Lá em 2019, quando alguns clubes começaram a retaliar a Globo e o Premier, o seu modelo de transmissão, a querer fechar com outros formatos, principalmente os formatos que estavam crescendo lá naquela época, que eram do streaming, o Premier não tinha esse streaming tão forte ainda. O Flamengo conseguiu fazer um bom acordo que estabelecia cláusulas mínimas. O que eu quero dizer com isso? Bom, a Premier fechou um valor mínimo com o Flamengo e com alguns clubes, entre os quais o Corinthians, por exemplo, e falou: olha, se a gente vender mais, vocês vão ficar com 38% de todas as vendas. Vendas para os canais fechados, a Sport TV, Premier, a NET, que vendia os pacotes de jogos, aqueles pacotes que eram muito tradicionais, que ainda são, muita gente ainda assiste neles. Bom, e acabava que o streaming ainda não tinha grande força nesse momento. E aí o combinado foi esse. O combinado foi com o Flamengo, à época era 115 milhões, por volta de 115 milhões de reais, garantidos já em 2019. E se o Flamengo vendesse mais do que isso, se os 38% correspondentes às vendas fossem maiores do que os 115 milhões por volta lá de 2019, o Flamengo subiria esse valor, receberia mais o correspondente ao que vendeu, os 38% que vendeu.
Bom, o que aconteceu é que o mercado mudou muito, agora a Premier, agora não só a Premier, né, outros streaming entraram no mercado aí de venda de pacotes de jogos para não só o Campeonato Brasileiro, a gente viu a Copa do Brasil sendo transmitida até pelo Casemiro, pelo streaming na Twitch. Então o mercado mudou e o Flamengo tinha combinado já nessa cláusula obrigatória 50% dos valores de venda do Premier quando fosse nesse caso online. Então foi uma negociação positiva para o Flamengo nesse momento, porque o mercado diminuiu de valor, principalmente aí em decorrência de 2020, da pandemia, enfim, o mercado do futebol, de transmissão de futebol, acabou barateando e esse valor caiu. E o mercado de transmissões, né? E esse valor caiu e o Flamengo estava amparado por um contrato muito bem fechado lá em 2019 que garantia um aumento de acordo com a inflação desse valor fixo mínimo. Hoje o Flamengo deve receber em 2022, sem bater a meta dos 38% que eu falei que receberia se ganhasse, ou 50% lá dos streams, que receberia mais se passasse do valor mínimo estabelecido, o Flamengo vai receber 160 milhões de reais, que é o valor mínimo estabelecido. Parece pouco, 160 milhões não parece pouco para ninguém. Mas se a gente for olhar prioritariamente para os nossos principais concorrentes, vamos olhar para o Corinthians, que é outro que tem a segunda maior cota, já estabelecida também nesse mesmo modelo. O Corinthians vai receber, o Flamengo foi responsável por 19% das vendas de pacote do pay-per-view em 2022. Até agora, claro, isso pode mudar, os pacotes ainda estão sendo vendidos. E o Corinthians, que foi responsável por 8% dos pacotes, 12% dos pacotes, vai receber algo em torno de 80 milhões de reais, ou seja, o Corinthians vai receber, o Corinthians que está muito bem posicionado ante aos outros clubes, vai receber 80 milhões de reais, metade do valor que o Flamengo conseguiu com a sua negociação individualizada. Então muita gente acha que quando os clubes puderem negociar exclusivamente aí com as empresas, eles vão se dar muito melhor. Ao contrário, o Flamengo tem um poder de mercado maior e quando usa esse poder de mercado, se dissocia de alguns clubes que servem até como âncora, o Flamengo cresce e fica muito mais distante dos seus principais concorrentes. Bom, então a gente já viu que 19% dos valores de vendas totais dos pacotes não chegou ao mínimo dos 160 milhões de reais em que o Flamengo tinha direito como cláusula estabelecida. Ok, o Corinthians com os 12% também permaneceu com o seu mínimo. Vamos olhar para um outro concorrente direto nosso aí que está batendo de frente com o Flamengo o tempo inteiro? O Palmeiras, lá em 2019, eu não sei se vocês lembram, o Palmeiras demorou a fechar com a Globo, perdeu algumas partidas, né? Ameaçou fechar com outras emissoras, ficou com alguns jogos sem transmissão, não lembro não sei se vocês lembram dessa polêmica. Bom, o Palmeiras acabou que não fechou cláusula mínima e depois fechou com o próprio Premier, fechou com a Globo também. Então, apesar de toda a pirraça naquele momento, o Palmeiras acabou fechando com a Globo e aí já sem cláusula mínima. Então, o Palmeiras ele ficou exclusivamente com o percentual, esses 38% no caso das vendas de pacotes para televisão e 50% nos casos de pacotes Premier, ele ficou exclusivamente com esse valor das vendas dos seus próprios torcedores. Ou seja, o Palmeiras foi responsável em 2022 até agora, é importante salientar, os pacotes continuam à venda, por 8% das vendas de pacotes até agora, durante o ano. Então, se a gente for fazer uma análise, o Flamengo colocou 10% a mais de vendas aí de pacotes, e o Palmeiras, com seus 8%, garantiu até agora 32 milhões de reais de transmissão. O Flamengo vai receber 160 milhões de reais pelo seu pay-per-view, que é a cláusula mínima estabelecida, e o Palmeiras vai receber 32 milhões de reais. Então a gente viu que o Flamengo está amparado muito bem amparado por uma cláusula bem feita, de um contrato bem feito lá de 2019. Vinícius, para o futuro, o que o Flamengo deve fazer? Acho que o caminho é o Flamengo, primeiro, está estabelecido agora o Premier e tem sido a melhor opção
para o momento, mas é preciso pensar no futuro e o Flamengo precisa fortalecer cada vez mais os seus ativos, as suas possibilidades de atrair dinheiro. Bom, o que eu quero dizer com isso? O Flamengo precisa ganhar mais com o seu programa de sócio-torcedor. Quer que eu faça um vídeo exclusivo sobre como o Flamengo pode ganhar mais com o seu programa de sócio-torcedor? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui a sua sugestão. Bom, o Flamengo podia fazer isso, podia fazer aquilo, ou simplesmente deixa assim, pô, faz o vídeo aí, que isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e também me dá força para preparar esse material. Bom, eu acho que o Flamengo deve se preparar cada vez mais. A Flá TV está cada vez melhor, mais profissional, com um trabalho mais bem feito. E aí, daqui a um tempo, acho que o caminho natural é a própria TV do clube, isso mesmo, a Flá TV, comprar direitos de transmissão também dos outros times. A gente já viu isso acontecer, a Twitch, o Casimiro está transmitindo na Twitch a Copa do Brasil, alguns jogos da Copa do Brasil. O Flamengo, o Flow Podcast comprou o direito de transmissão do Campeonato Carioca, também o Casimiro. Então, quer dizer, o Flamengo pode muito bem, a Flá TV pode muito bem comprar direitos de transmissão e abrir para os seus torcedores, talvez para o público total, algumas partidas e outras exclusivas para seus sócios torcedores, cobrar um valor simbólico do seu sócio torcedor para que ele tenha direito, que ele consiga assistir os jogos do seu clube do coração dentro de uma TV que é do próprio clube, que tem a estética do clube, que fala a língua do torcedor rubro-negro. Então essa é uma possibilidade, acho que o Flamengo tem que ir por esse caminho, mas enquanto isso não pode fechar as portas para os grandes players do mercado que fazem com que o Flamengo tenha garantido uma renda desse tamanho aqui, 160 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, esses 160 milhões de reais correspondem exclusivamente à TV fechada. Ainda tem o pacote todo da TV aberta, que a gente vai falar num vídeo posterior. Mas agora a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, pô, ajuda um rubro-negro a crescer aí o canal. Um rubro-negro que fala assim essas loucuras, essas fake news aí, que a gente vê os montes. Bom, esse foi o vídeo agora, Mengo é paixão, valeu!